Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 7º capítulo do nosso videolivro de matemática do primeiro ano do ensino médio. Senhores, toda essa obra foi construída dentro da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Desejo que os senhores aprendam muito com nossos videolivros e que se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda a evolução do nosso canal. Senhores, e quando se inscreverem, clique no sininho, porque isso ajuda o nosso canal também. E vocês vão receber notificações de todas as videoaulas a serem postadas. Senhores, não esqueçam de dar aquele like bem bacana aí, que ajuda também. Tenham bons estudos. Hoje nós vamos iniciar falando do gráfico da função quadrática. O efeito dos parâmetros A e B, C na parábola, que representam a função quadrática, f de x igual a x2 mais bx, nós temos vários parâmetros para discutir. O primeiro parâmetro é quando o A for maior que zero, ou seja, o A é positivo. A positivo, a concavidade do gráfico é voltada para cima, como os senhores estão vendo aí neste exemplo aí do gráfico desenhado. Ou seja, para os senhores memorizarem bem, só pensar quando o gráfico for positivo, vocês vão ficar com aquela carinha aquela bolinha amarela, vocês vão ficar sorrindo. Ah lá, ele não parece a parábola uma boca sorrindo? O contrário acontece quando o gráfico temos a equação com o A negativo, ou seja, A menor que zero. Olha aí, a boquinha está chorando, ou seja, a concavidade voltada para baixo, A menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, os senhores já sabem. Quando forem construir o gráfico, se o A for positivo, vocês já estão sabendo que a concavidade é voltada para cima. Se os senhores for ver que o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Ou seja, positivo está sorrindo, negativo está chorando. Memorizem isso e tudo vai ficar mais fácil. Vejamos aqui agora mais algumas situações. O B maior que zero intercepta o eixo do Y crescendo. Olha lá, ele está na parte ali, intercepta o eixo do Y crescendo. Vejamos aí os dois exemplos. Um é com o A maior que zero e o outro com o A menor que zero. Mas aí todos os dois interceptam o eixo do Y crescendo. Olha para você ver, aquele gráfico está decrescendo, vai lá no vértice e começa a subir. Aí intercepta o eixo do X ali, do Y ali. Olha lá, o outro gráfico, o A menor que zero, mas ele está crescendo. Quando chega no eixo Y, intercepta e volta. Ao contrário de quando B é menor que zero, ele intercepta o eixo do Y decrescendo. Olha, vejamos lá, analisem para os senhores verem. Ele começa ali abaixo do eixo do X, vai subindo, vai subindo, vai subindo, interceptou ali, ó, aí começou a decrescer, passou pelo vértice e cruzou o eixo do Y decrescendo. A mesma coisa aconteceu no outro gráfico, com A maior que zero, ele estava decrescendo, cortou o eixo do Y, ele só veio a crescer depois que passou do vértice. Então, é uma observação interessante, quando o B for maior que zero, nós já sabemos do A, agora sabemos do B. E o C? A gente vai ver uma outra situação aqui. O B igual a zero primeiro. Ele intercepta o eixo do Y no vértice. Dali em cima no vértice, vai ser sempre em cima do gráfico. O primeiro exemplo com A maior que zero e o segundo exemplo com B com A menor que zero, com cavidade para baixo e com cavidade para cima. Primeiro A maior que zero, segundo A menor que zero. Mas ali intercepta o eixo do Y exatamente no vértice. E agora a gente vai discutir o ponto C. O ponto C é exatamente aonde corta o eixo dos Y, certo? Quando o C é maior que zero, ele intercepta o eixo do Y acima do eixo do X. Como está mostrando ali a setinha ali, ó, está acima do eixo do X ali, ó. E quando for menor que zero, ele intercepta para baixo do eixo do X. Mas o C sempre vai cortar o Y, o valor de C. Quando for negativo, vai ser Y negativo. Se for positivo, é Y positivo. É óbvio, né? Se corta o C, positivo, corta acima do eixo do X. Negativo, abaixo do eixo do X. Dependendo do valor de delta, B2 menos 4AC,
existem três possibilidades. Delta maior que zero tem duas raízes, x1 e x2. E essas raízes é exatamente onde corta o eixo do x. Nós sabemos disso. E mesmo que ela for com cavidade para baixo ou para cima, independente do valor de A. Se as duas raízes reais e dupla, quer dizer, delta é menor que zero, correto? O que acontece? Delta igual a zero, ele vai cortar exatamente no vértice. E delta menor que zero, ele não toca o eixo do y, tá? Ele corta lá no C, mas não toca o eixo do x. Não existe raiz real aí. Né? Para construir o gráfico agora, a gente vai saber como que a gente vai achar o vértice, que eu já falei dele várias vezes, o vértice toca ali no y, e a parábola para lá para cá, e a gente vai saber agora. O vértice é um ponto no gráfico. E o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Então, só aplicar essa fórmula, a gente acha o vértice. Vamos colocar isso aí em prática, senhores? Olha só. Determina o vértice da parábola da função e construa o gráfico. Função é x2 menos 4x. Nós sabemos ali que o b é igual a zero, né? Quando o b é igual a zero, o c que é igual a zero, o b é menos 4. A gente poderia ter feito colocando em evidência e tudo, mas a gente vai fazer isso. A gente vai resolver da seguinte forma. Primeiro, vamos calcular o vértice. O x e o y do vértice. Primeiro passo. Então, o x do vértice é menos b sobre a. Então, o x do vértice, o b é quanto? O b é menos 4. Então, é menos 4, porque menos ali é da fórmula. E o b também é menos 4. Sobre 2 vezes 1, porque o a é 1. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 4, dividido por 2, 2. Então, já sei o x do vértice. E o y? É menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular o delta. Delta é b2 menos 4ac. Delta é menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes menos 4 vezes 1 vezes 0, porque o C é 0. Então, vai dar 16. Então, ficou menos 16 sobre 4A, não é isso? Que o delta não é B sobre 4A, 4 vezes 1, 4. E menos 16 sobre 4 é menos 4. Então, agora eu já sei os dois, o x do vértice e o y do vértice, o pontinho onde ele é. E assim até desenhei no gráfico, olha lá. 2 e menos 4. Até o marquinho de ponto branco ali destacando mais grosso, para os senhores verem, que ali é o eixo de simetria. Agora eu vou descobrir as raízes. Para descobrir raiz quando C é igual a zero, eu coloco x em evidência. Coloquei x, que multiplica x menos 4 igual a zero, porque se eu dividir x por x2 dá x, e se eu dividir menos 4x por x dá menos 4, coloquei de parênteses. Se você multiplicar, você volta atrás. Feito essa fatoração, colocou em evidência, agora, eu já sei que x é igual a zero. Para aquilo de ser zero, o x tem que ser zero. Que aí, quando multiplicar, dá zero. E agora eu vou ver quanto que vai ser esse x menos 4 igual a zero também, que x é igual a zero mais 4, x é igual a 4. Então, eu já sei que as duas raízes dessa equação é 0 e 4. É 1,0, 4 eu tenho um vértice. A parábola está pronta? Ali. Foi só marcar o eixo de ordenadas e abscissas, coloquei a curva, que eu passei lá no vértice e está o nosso gráfico desenhado. É muito simples, senhores. Vamos fazer mais um exemplo? Agora com A negativo. Bom mais esse negócio, né? Olha, determine zeros. Determinar o zero é achar raízes, tá? O vértice e o valor máximo e o mínimo da parábola. Dada a função f de menos x2 mais 2x mais 8. Construa o gráfico. Quando ele falou determinar o máximo e o mínimo, a gente vai achar o ponto máximo que ela chega, depois o ponto mínimo que ela vai descer, certo? Então, o ponto máximo é exatamente quando A é negativo, é quando vira no vértice. É o ponto máximo, ela vai crescer até ali, depois ela começa a descer. Ela corta o eixo do Y decrescente. Na crescente ali. Mas acontece que o B, o B é maior que zero. Mas aí tem que ver que ela cresceu e começou a decrescer ali no vértice. Então, ponto de máximo que você consegue chegar, depois só desce. Então, a gente primeiro vai achar as raízes. A igual a menos 1, B igual a 2, C igual a 8. Temos que calcular o delta. Delta é o quadrado de B, que é quadrado de 2, menos 4 vezes menos 1, que o A é menos 1, vezes 8, está 4 mais 32, delta é 36. Se delta é 36, x é igual a menos B, que B é 2, então vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de 36 sobre 2 vezes 1.
vezes menos 1, porque A é menos 1. Então, x é igual a menos 2 mais ou menos 6 sobre menos 2. Menos 2 mais 6 dá mais 4, dividido por menos 2, menos 2. Menos 2 menos 6 dá menos 8, dividido por menos 2, dá mais 4. Então, eu tenho lá agora as duas raízes. Sei que vai cortar no eixo do x, o ponto menos 2 e no 4, que corta nas raízes. X é igual a menos b sobre 2a, que é o índice o x do vértice. X é igual a menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Dá menos 2 dividido por menos 2, que dá mais 1. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Y do vértice é menos 36 sobre 4 vezes menos 1. Dá 36 dividido por 4, que é igual a 9. Então, eu já tenho o índice do vértice, x é 1 e y é 9. E assim eu peguei o pontinho ali, ó, ficou ali mais grossinho, subiu até no 9, ficou 1 e 9 é o ponto ali. Exatamente ali é o ponto de máximo. Desenhei a curva, passou exatamente ali no 8. Por que ele passou ali no 8? Porque o C é igual a 8. E chegou no vértice era o eixo de simetria, ele virou. E ali o ponto de mínimo é infinito, porque você pode colocar infinitos valores ali em x, que você vai achar um valor em y. Mas ali no máximo, né, ele não passa daquilo. Chegou ali no vértice, ele virou e começa a decrescer. Ok, senhores? Vejamos agora mais algumas características legais. Olha lá, o que é a imagem de um conjunto? O conjunto de imagem da função f de x igual a x2 mais bx mais 6, com a diferença de zero, é o conjunto dos valores de y pode assumir. Nós sempre soubemos disso, né? A imagem é todo o valor que y assume, né? E, no caso, os valores de x são chamados de domínio. Contradomínio é todo o conjunto é todo o conjunto que y pode assumir. No caso nosso, seria os reais, né? Vejamos aqui. Os valores que isso pode assumir. A é maior que zero, certo? E se A é maior que zero, nós podemos dizer que é o x do vértice, a gente calcula ele ali, x do vértice, x do vértice. Então, o gráfico é aquilo ali. É todo o valor que y assume. Assim, y só vai assumir acima do vértice, porque para baixo do vértice não tem jeito de assumir, ok? No caso nosso, esse exemplo aí do gráfico. Isso quando A for maior que zero. Então, x pertence a R, tal que y seja maior ou igual ao y do vértice. Dali ele começa e vai até o infinito. Maior, então pode ser até o infinito, maior ou igual, né? Ele vale ali um eixo do vértice e começa, são valores que y pode assumir. No mesmo caso, quando A é menor que zero, né? X pertence a R, tal que y seja menor ou igual ao y do vértice. Por quê? Dali ele só consegue ali o ponto máximo dele, né? Depois ele começa a decrescer até o infinito. Então a imagem, todos os valores menores do que o y do vértice, porque ali vai até o infinito. Eu acho que ficou bem claro essa imagem. Quando A maior que zero, a nossa imagem é todo o valor de y acima do y do vértice. E quando A menor que zero, é todo o valor abaixo do y do vértice, é a nossa imagem. Determina os zeros, o vértice do valor máximo e mínimo, a imagem da parábola dada na função f de x igual a x2 menos 3x mais 2. E construa o gráfico, né? Não é tão trabalhoso assim, porque a gente já sabe resolver a equação, a gente vai achar o A é igual a 1, B é igual a menos 3 e C igual a 2, está escrito ali na função. O delta é o quadrado de B menos 4AC, vai ser menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2 dá 9, menos 8, que é igual a 1. Delta é igual a 1, x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2A. Então, x é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, raiz de 1 é 1, x é igual a 3 mais ou menos 1 sobre 2. X é igual a 1 e x' é igual a 2. Por quê? 3 mais 1, 2 sobre 2, 4. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Já tem aonde vai cortar o eixo dos x, que é no x igual a 1 e x igual a 2. Agora eu vou achar o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. X do vértice é igual a menos 3, porque menos é da fórmula e o outro menos porque o b é menos 3. Sobre 2 vezes 1, menos 3 vira mais 3 sobre 2, é o x do vértice. Agora nós temos o y do vértice, é menos delta sobre 4a.
o y do vértice é igual a menos 1 sobre 4 vezes 1. O y do vértice é igual a menos 1/4. Já temos o valor do vértice, né? Correto? Então, nós temos o valor do vértice, a gente vai colocar ali. Ele é no 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Exatamente ali, está marcado no ponto ali. 1,5. Você vai ver que ali vale 1, nada para frente vale 1,5. E o y do vértice é igual a... O y do vértice é igual a quanto? 1/4, é 0,25. Então, marcou exatamente ali no 0,25. Uma raiz é 2, então ele vai cortar o eixo do y exatamente no 1 e no 2, está ali no 1 e no 2. E vai passar no C, no número 2, no C. Então, foi só riscar o gráfico. O ponto de máximo dele vai até o infinito, porque infinitos valores acima do valor do y do vértice, né? Que nós já estudamos ali, que vai ter ali. E o ponto de mínimo, ele só vai conseguir chegar no mínimo até ali no y do vértice, no menos 1/4. Está marcadinho ali, porque o valor é pequeno, fica mais bem menorzinho o gráfico. Mas deu para os senhores entenderem, é possível de observar todas essas explicações que tivemos aí. Repitam esses exercícios para o senhor entender realmente, desenho o gráfico, que a gente só aprende a fazer gráfico desenhando, tá? Olhando a gente não aprende, não. Então façam isso que eu estou falando, escutem meu conselho, que vocês vão aprender muito bem função quadrática, mas é para resolvendo exercício e construindo gráfico, tá? Verifique quais dos seguintes pontos pertencem à parábola, que representa graficamente a função f de x igual a x2 menos 5x mais 6 e construa o gráfico. Bom, vamos ver se 2 e 0 pertence a essa parábola. F de 2 é 2 vezes 5 vezes 2 mais 6, dá 0. F de menos 1. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 mais 6. Menos 1 é 1 mais 5 mais 6 é igual a 12. Então, não zerou a equação. Então, ponto B não pertence a essa parábola. E agora a gente vai experimentar ali quando x for igual a... Quando for igual a 2 quando o outro y é 0. Então, nós substituímos o x. Se der 0, porque o ponto pertence lá. Né? Quando a gente faz o f de 2, o 0 é o valor de y. Então, deu certinho. No caso nosso, o f de menos 1 deu 12. E teria que dar 10, porque o nosso y é 10. Então, o único ponto que pertence à parábola é o 2 e 0. Então, nós já sabemos que 2 e 0 já pertence à parábola, tá? Então, ele já, com certeza, ele vai cortar o eixo lá no 2, tá bom? Vamos ver quais são as raízes? A é 1, B menos 5, C 6. Delta é o quadrado de B menos 4AC, deu menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, deu 25 menos 24, delta é igual a 1, né? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, x é igual a menos 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. X é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. O x é igual a 3 e x' é igual a 2. Então, vai cortar no 3 e 2, porque 5 mais 1 é 6 sobre 2, 3, e 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Vai cortar no eixo do x no 3 e no 2. E ali no gráfico tá bom, que já está feito, é bom para a gente ver isso. Então, para construir o gráfico, as informações é muito boa. Vamos achar o x do vértice, é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ficar menos 5 sobre 2, que é igual a 5 meios. Então, já achei o x do vértice, vamos achar o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é 1, então vai ficar menos 1 sobre 4a. 4 vezes 1, 4, então ficou menos 1/4. Então, menos 1/4 eu marquei, está ali, e 5 meios é 2,5, que está entre 2 e 3. Então, está marcadinho um ponto ali do vértice. Tem que passar no 6, porque o C é 6. Passou no 6, veio cá no 2, virou no vértice e subiu, está desenhado o nosso gráfico. Repitam também esses exercícios, que os senhores vão ficar muito craques aí, ok, senhores? Vejamos mais alguns exemplos. Qual deve ser o valor de K para que a parábola que representa graficamente o f de x menos 2x mais K passe pelo ponto 2 e 5 e construa o gráfico? Bom, então nós já sabemos qual é o valor de K para que ela passe pelo ponto 2 e 5. Então a gente tem que ver o seguinte: o ponto não é 2 e 5, então a gente vai substituir onde for x,
2, onde for y, 5. Y é f de x, não é? É a mesma coisa. Então, no lugar de f de x, a gente coloca 5. Fiz isso ali de azul, em cima da minha cabeça aí. É igual, o x é 2, 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 mais k. Aí a gente vai achar o valor de k. Então, k é igual a 5, é igual a 2 ao quadrado, dá 4, menos 2 vezes 2, que é 4 também, dá 0. K é igual a 5, que ali zerou, né? 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, que é 4, zerou. K igual a 5. Então, a equação nossa ficou f de x igual a x2 menos 2x mais 5. Aí nós temos que A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a 5. Delta é o quadrado de B menos 4AC, então ficou menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Delta é igual a menos 16. Não existe, isso aí nós não estamos preocupados com raízes. Nós só sabemos que delta é negativo, certo? Se delta é negativo, não existe raiz no real, mas é possível construir o gráfico, ok? O x do vértice é menos b sobre 2a, é igual a menos 2, porque menos é da forma e o b é menos 2, né? Então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1, o x do vértice é 1. E o delta é menos delta, vai ficar sobre 4a, menos 16, porque o delta é menos 16, vai dar 16 sobre 4. Então o vértice é no x1 e y4. Então está cortado ali. As duas raízes que nós temos aqui é a raiz que nós temos? Não sei qual que é as raízes que nós temos, porque ele não existe raiz no real, né? Eu só sei que ele passa exatamente no vértice x1, y4, marquei. E ele tem que passar no C, porque o nosso C deu 5. Legal, muito bem. E como deu 5 no C, ele vai passar, ele vem, a gente já sabe que quando x for 2, y é 5, porque é aquele ponto que ele passa ali, ó. Não passa pelo ponto 2 e 5? Então, marquei o ponto 2 e 5. 2 no x, subiu até lá, então tem os 3 pontos da curva. Eu tenho onde corta o y, e realmente ele é uma parábola que não tem raiz no real. Vocês podem ver que ela flutua em cima do eixo do x. Quando a gente estudou quando delta é igual a zero, lá no ensino fundamental, sabe-se que ela não toca o eixo do x. Nunca vai ter valores que chega a tocar o eixo do x. Nunca vai cortar o eixo do x, porque não tem raízes dentro do real. Então não é problema se delta for igual a zero construir gráfico, não, tá? Só é problema para a gente calcular raízes dentro dos reais. Assim, nos números complexos que a gente vai estudar aqui no ensino médio, em breve, aí vocês vão ver que é possível resolver dentro dos complexos, mas dentro do conjunto dos reais, não. Agora vejamos aqui, ó. Verifique se a função menos 3x2 mais 2x admitem valor máximo ou mínimo. E calcule esse valor também, construa o gráfico. Então, nós vamos ver se tem máximo e mínimo, né? O máximo, quando a concavidade é voltada para baixo, é no y do vértice, não é isso que a gente aprendeu lá atrás? Então, vamos primeiro resolver a questão. Ela tem o C igual a zero, a gente pode resolver por fatoração. A menos 3B2 e C igual a zero. Isso aí separei aqui, mas a gente vai fatorar. Fatorando ela vai ficar 3x que multiplica menos 3x mais 2 igual a zero. Então, eu já sei que x, uma das raízes é x igual a zero. A outra, menos 3x mais 2 igual a zero, menos 3x igual a menos 2, x igual a 2 terços. São as duas raízes, 0 e 2 terços. Então, vai cortar no eixo do y 0 e 2 terços. Então, ela admite duas raízes reais. Legal, isso aí já está verificado. Agora, vamos ver o ponto de máximo e mínimo calculando o vértice, né? O x do vértice é igual a igual o x do vértice, delta é igual a 4, precisando calcular o delta para poder achar o y do vértice, né? Delta é o quadrado de b, que é 2 ao quadrado menos 4, vezes menos 3. Dá 2 ao quadrado, dá 4, certo? Vezes menos 4 vezes 3, dá mais 12. 4 mais 12 dá 16. Dá 3 vezes 0, vai lá. 2 vezes 2, 4, vezes 4 vezes menos 3, dá menos 12. Vezes 0 dá 0. Então, o delta é igual a 4. Se delta é 4, o x do vértice é menos b sobre 2a e y é menos delta sobre 4a. O x do vértice é menos 2 sobre 2 vezes menos 3, certo? Então, o x é igual a menos 2 sobre 2 vezes 3 dá 6. Simplificando ali, nós temos x do vértice é igual a 1 terço, certo? Cortou também.
2 vezes 3, 6, cortou com 2, simplificou, ficou 1/3. E o y de vértice é menos 4 sobre 4 vezes menos 3. Né? Posso simplificar o menos 4 com menos com menos, e o 4 com 4 ficou y do vértice igual a 1/3. Então, nós já sabemos, vamos construir o gráfico. O gráfico está construído, passa em 0 e 2/3, que é exatamente, nós temos 1/3 na metade, 2/3, aí vai até 1 lá. Marquei o ponto onde é o vértice, né? X é 1/3 e Y também deu 1/3, né? Que legal. Aí ficou no ponto de máximo. Quando A é voltado para cima, é embaixo, é no infinito. Mas quando a concavidade é voltada para baixo, porque o nosso A é negativo, a gente tem um ponto de máximo exatamente no Y do vértice, que é 1/3. Tranquilo, né? 1/3 no Y, que é o ponto de máximo. A gente usa muito o ponto de máximo para calcular o máximo. Uma bola de futebol, ela faz uma curva com a concavidade voltada para baixo, no gráfico do movimento dela. O ponto de máximo que ela levanta é esse Y do vértice. A gente vai aprender isso em física, quando você estiver estudando, a gente vê lá, tá bom? Verifique se a função f de x 2x2 menos 3x admite valor de máximo ou mínimo e calcule esse valor também e construa o gráfico, né? Isso aí é só para ratificar tudo que nós estudamos, já sabemos que o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, vamos calcular o delta, né? O delta é B2 menos 4AC, aí 2B menos 3C menos 2. Delta é o menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 2, delta é igual a menos 3 ao quadrado a 9, mais 16 é igual a 25, delta maior que zero, e tem duas raízes. Já estamos tendo verificado isso, vamos calcular quanto que vai dar nossas continhas aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 25, sobre 2 vezes 2. X é igual a 3, mais ou menos 5 sobre 4, onde x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a menos meio. Aí nós temos, então, que x é igual a menos b sobre 2a, que é o x do vértice. Já temos as duas raízes, sabemos onde é que vai cortar o eixo dos x, né? Agora vamos colar o vértice. X é menos b sobre 2a, x é igual a menos 3, que menos é da forma e o outro é menos 3, ficou mais 3. Sobre 2 vezes 2, que é 4, ficou 3 quartos. Esse é o x do vértice. O y do vértice é o menos delta sobre 4a, então vai ser menos 25 sobre 4 vezes 2, menos 25 sobre 8. E o menos 25 sobre 8 é aonde a parábola vai virar. Nós calculamos ali certinho o valor de 25 sobre 8, nós temos menos 8 sobre 4, e o 25 sobre 8 está ali, é o ponto de mínimo ali, ok, senhores? Temos o menos 4 sobre 2, que é o meio, né? O 4, menos 2 quartos é o meio. Fizemos o 4 ali para ficar mais fácil, né? E o ponto de 8 quartos ali, que é exatamente aonde a outra raiz vai cortar, que tem x igual a 2, 8 quartos é 2, que é 8 dividido por 4, né? 2. Eu marquei 8 quartos ali para ficar fácil para identificar a parte de fração. O x do vértice é 3 quartos, então por isso ficou 3 quartos marcando ali. Pode ver, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. E você somando aqui vai dar 25 sobre 8, que é o y do vértice, exatamente o ponto de mínimo. O ponto de máximo é até o infinito. Vejamos mais algum exemplo. Estou colocando vários exemplos, os senhores repitam, façam esse exercício aí, que vai dar tudo certinho para os senhores. Vejamos aqui. Olha aqui. Certifique que a função f de x igual a x2 mais 4x menos 6 admite valor de máximo ou mínimo. E calcule esse valor também e construa o gráfico. Vamos ver se tem máximo e mínimo? A gente vai ver. Olha lá. A concavidade é voltada para cima. Então, vamos ver. A é igual a 1, B igual a 4, C igual a menos 3. Eu sei que a concavidade é voltada para cima porque A é positivo. Então, vou calcular o delta. Delta é o quadrado de B menos 4AC. Delta é 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta é igual a 16 menos 12. Delta é igual a 4. X é igual a menos B mais menos 4, mais ou menos raiz de 4, sobre 2 vezes 1. X é igual a 4 menos 4 mais ou menos 2 sobre 2. X é igual a menos 1. E x duas linhas é menos 4 menos 2 sobre 3, sobre 2 dá menos 3. O x do vértice é menos b sobre 2a.
Então, o x do vértice é menos 4 sobre 2 vezes 1. O x do vértice é igual a menos 2, que dá menos 4 sobre 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Delta é 4, então vai ficar menos 4 sobre 4 vezes 1. 4, menos 4 dividido por 4 é menos 1. Então, o x do vértice é 2 e o y menos 1. Marquei ali no gráfico o vértice. Nós sabemos que as duas raízes, nós já tínhamos calculado menos 1 e menos 3, é onde toca o eixo dos x. E o 3, que é o valor de C, toca o eixo do y. Então, foi só desenhar o gráfico ali, e o ponto de mínimo, vocês veem que ele decresceu, o ponto de mínimo foi ali, depois subiu, começou a crescer e foi dar no 3, cortar no 3. É muito simples identificar isso. Veja aqui um exemplo, quando A é menor que zero, de novo, nós vamos verificar também se admite valor de máximo e mínimo e vamos calcular também. Tem vários exemplos aí para os senhores repetirem à vontade e aprender a fazer isso, hein? Vamos lá, A igual a menos 1, B igual a 6, C igual a menos 9. Então, é B ao quadrado menos 4AC, 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9, dá 36 menos 36, que é zero. Delta igual a zero, ele tem duas raízes reais iguais. Então, vai cortar o eixo do x só num ponto. Então, e as raízes a gente calcula, é menos 6, mais ou menos delta é igual a zero, né? Sobre 2 vezes menos 1. Então, x é igual a 6 sobre 2, x é 3, x duas é 3. Então, são duas raízes reais iguais. Então, está ali, cortado ali. Eu sei que vai passar ali, naquele ponto. E é o vértice também, né? Vocês podem ver que o vértice vai estar exatamente 3, olha lá. Menos b sobre 2a, vai dar, x do vértice é menos 6 sobre 2, dá, sobre menos 2 dá 3. E o y do vértice vai dar 0. Então é óbvio, quando for isso, não precisa nem calcular. Quando delta for igual a 0, gente, ele vai passar, o vértice vai ser ali na raiz, vai tocar o eixo do x na raiz. Então foi só passar no menos 9, que é vai cortar o eixo do y, e lá no vértice fazer a simetria, ok? E assim a gente desenha esse gráfico. Diante dessas circunstâncias, vamos relembrar tudo que nós estudamos aqui e que vimos isso também lá no ensino médio, mas é bom lembrar os senhores, para os senhores ficarem atentos, né? O estudo de sinal. Nós vamos estudar o estudo de sinal, é o seguinte, quando A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. E acima do eixo do x, positivo. São os valores que estão ali no gráfico. Tudo para cima do x é positivo. Para baixo é negativo, por isso tem um menos ali. O mesmo, quando A é menor que zero, acima do eixo do x, tudo ali é positivo. Abaixo do eixo do x é negativo. A própria linha está nos mostrando isso, né? Para baixo do eixo x não é tudo negativo? Delta igual a zero. Quando A é maior que zero, tudo acima do eixo do x é positivo. E quando A é menor que zero, é tudo negativo. O y sempre vai ser negativo ali. E quando o delta é menor que zero, ele não toca o eixo do x. Quando A é maior que zero, com cavidade para cima. Quando A menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Ok, senhores? É muito simples. E como agora a gente vai começar a preparar os estudos dos sinais. No estudo do sinal da função quadrada, nós devemos considerar três casos, quando delta é maior que zero. É aquele caso que eu mostrei para os senhores no início da tabela. Com cavidade voltada para cima, f de x maior que zero para todo x menor, né? Para todo x menor que x duas linhas, ou x maior que x duas linhas. Então, nós temos duas raízes x' e duas linhas, né? Ele vai ser positivo para todo x maior que x' e menor que x duas linhas. Está mostrando ali o que eu falei para vocês. Acima do eixo do x, tudo é positivo. Abaixo do eixo do x é negativo, né? Então, ali é mesmo o sinal de A. De dentro fica o sinal contrário de A. E da direita, o mesmo sinal de A. X duas linhas e x'. É assim que a gente marca isso aí. Isso para A maior que zero. E a concavidade é sorrindo, né? E agora a concavidade para baixo, quando o delta maior que zero, no caso, segundo caso, o delta é A menor que zero, mas o delta continua positivo. Continua positivo porque ele tem duas raízes. Agora, no nosso A menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. E com cavidade para baixo, aí vocês podem ver lá, todo valor acima do eixo do x está dentro da parábola aí, é positivo. Abaixo, tudo o y ali vai ser positivo. Então, nós queremos, vai ser menor que zero, acima de x' e abaixo de x duas linhas. Dá para ver aí, ó, certo?
x menor, para x menor, f de x, y vai ser menor que zero, para x menor que x duas linhas, ou x maior que x duas linhas. Então, maior para lá e menor é para cá. Aí vai ser, para ser positivo, tem que estar dentro do intervalo, tá? Então, vai ser x duas linhas menor que x e menor que x linha. Para ser negativo, são valores que estão dentro do intervalo, correto? E x vai ser igual a zero exatamente no x' e no exatamente no x duas linhas, porque esses dois valores são as raízes, o que torna a função igual a zero, né? Então é indiscutível essa questão. No caso, delta igual a zero, mas IA é positivo, todo valor de x vai ser positivo, né? F de x para todo x igual a x' de uma linha. X maior que zero para todo x diferente de x'. E x menor que zero não existe no real, certo? Porque ele só dá valores positivos, não tem ali, não existe x que torna y menor que zero, né? Pode ser igual a zero, mas maior nunca. E quando for o delta igual a zero mais a menor que zero, é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Com cavidade voltada para baixo, e não vai ter valores de x, né? Não existe valor de x que torna y maior que zero. Então pode ser igual ou menor. Então f de x é igual a x', que é igual a x duas linhas, para delta f de x menor que zero, para x diferente de x'. E não existe f de x maior que zero, porque nunca vai conseguir ser y positivo, né? Vai ser sempre negativo ali. E agora nós temos também, quando delta é menor que zero, né? A maior que zero nessa função, fizemos até um exercício lá atrás parecido com esse, deu um gráfico, vocês viram que não tocou o eixo do x, ele não toca o eixo do x e não existe no real, para todo x real ele não existe. E é o mesmo, vai ser sempre positivo acima do eixo do x. Quando a concavidade for voltado para baixo, é porque delta é menor que zero, mas A é negativo. Aí ele não existe no real, para todo f de x menor que zero, ele vai ser sempre negativo, mas nunca vai tocar o eixo do x, tá? Sempre negativo ali. Vejamos aqui mais os exemplos para os senhores verem. Vamos estudar o sinal dessa aí? x2 menos 3x menos 4, A igual a 1, B menos 6, C igual a menos 4. Delta é B2 menos 4AC. Delta é 9 vezes 4 vezes 1 vezes menos 4. Delta é 25. É maior que zero. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta. X é igual a menos 3 mais ou menos 5 sobre 2. X é 4, X duas linhas é menos 1. Então nós temos duas raízes aí, né? F de x igual a zero. Então eu coloquei ali menos 1 e 4, e como a concavidade é voltada para cima, ali ficou positivo acima de 4 e positivo abaixo de menos 1. Entre menos 1 e 4 é negativo. Então, f de x é igual a zero, onde x for 4 e x for menos 1. F de x é maior que zero? É maior que zero quando o x for menor que menos 1 ou x maior que 4. E vai ser negativo, ou seja, menor que zero, no intervalo menos 1 menor que x e x menor que 4. Vejamos mais um outro exemplo aqui, que os senhores vão ver direitinho, com a concavidade agora voltada para baixo. É menos 3x2 mais 2x mais 1. O A é negativo, concavidade voltada para baixo. Eu calculei as duas raízes, né? A menos 3, B2, C1, delta deu 16, ficou x menos 2 mais ou menos 4 sobre menos 6. Eu tenho uma raiz é 1, a outra é menos 1 terço. E fiz ali em ordem crescente, menos 1 terço e 1. Aí eu coloquei ali, nós sabemos que a concavidade para baixo, acima do eixo do x, tudo positivo. Abaixo do eixo do x, tudo negativo. Então ficou ali. Nós temos negativo abaixo de 1 terço e negativo acima de 1. Entre 1 terço, menos 1 terço e 1 são valores positivos. E assim a gente vai dar a resposta. F de x igual a zero nas raízes. x1, x igual a menos 1 terço. F de x maior que zero. Está no intervalo, é positivo no intervalo, entre menos 1 terço menor que x e x menor que 1. E vai ser negativo quando o x for menor que 1 terço ou x maior que 1. Ok? Está explícito no nosso estudo e é muito simples isso, né? Os senhores vão repetir esse aí e vão ficar muito felizes em resolver essas questões. No caso desse nosso aqui agora, é quando delta é igual a zero.
Então, nós temos só uma raiz, né, real, igual. Então, ele só vai tocar o eixo do x num ponto, que é no menos 2. Então, ali já sabe que acima do eixo do x é todo positivo e não tem valor negativo. X vai ser 0 no menos 2 e maior que 0 para todo x diferente de menos 2. Ele nunca vai ter um y negativo ali, tá bom? E quando for com cavidade voltada para baixo, é similar. E nós temos ali o delta, e também deu 0, deu menos 8 sobre menos 2, a raiz é menos 4. Colocamos ali no x menos 4, a concavidade voltada para baixo. E não vai ter nenhum valor de x ali. Y vai ser igual a 0 na raiz, e vai ser sempre menor que 0 para qualquer x diferente de menos 4, porque menos 4 ele vai ser 0. E quando o delta for igual for negativo, for menor que 0, nós já estudamos que não toca o eixo de x, né? F de x maior que 0 para dar todo x real. Ele vai escrito qualquer x real vai ser maior que 0, mas nunca vai ser negativo. E aqui, no caso, quando for A negativo, F de x vai ser sempre negativo, nunca vai ter um positivo, ok? Vejamos mais um exemplo aqui, então, para os senhores entenderem bem. Vamos estudar o sinal das funções. Nossa primeira função, x, 2 menos 3x menos 4, a igual a 1, b igual a menos 3, c igual a menos 4. b ao quadrado é menos 4ac, é o valor de delta. Então, nós temos 3 ao quadrado vezes 4 vezes 1 vezes menos 4. Delta é igual a 9 mais 16. Delta é igual a 25. Delta maior que zero. Se delta é maior que zero, nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 3 mais ou menos raiz de 25. X é igual a menos 3 dá mais 3, mais ou menos 5 sobre 2, onde x é 4 e x duas linhas é menos 1. Colocando ali, eu tenho que x é concavidade voltada para cima, porque A é positivo. Abaixo do eixo x negativo, acima do eixo positivo. Então, f de x vai ser igual a zero exatamente nas raízes, x4 ou x menos 1. F de x vai ser maior que zero quando x for menor que 4 ou x menor que 1, porque vocês podem ver que está positivo acima de 4 e abaixo de menos 1. E f de x vai ser negativo, positivo no intervalo, onde menos 1 menor que x e x menor que 4. Tudo a mesma coisa, tudo aquilo que nós vimos aí, ok, senhores? Vejamos aqui, ó. Tá aí a nossa equação, né? Nós vamos resolver ela, o A é negativo, já sei que a concavidade é voltada para baixo. A menos 3, B2, C1. Delta deu 16, feitas as continhas lá, delta maior que zero. Delta maior que zero, temos duas raízes, então achamos as duas raízes. É menos 1/3 e x igual a 1. Achadas as duas raízes, a gente vai analisar ali agora. Concavidade voltada para baixo, acima do eixo do x, positivo, abaixo, negativo. Nós temos menos 1/3 e 1. Aí o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar e analisar a situação. Ele vai ser igual a zero nas raízes, né? E vai ser menor que zero, maior que zero, no intervalo menos 1/3 e menor que 1. E vai ser menor que zero no x igual a 1 ou x menor que menos 1/3. Beleza, senhores? Nós vamos ver mais umas situações aqui. Essa é x2 menos 4x, nós já achamos o delta igual a zero, só vai tocar o eixo do x num ponto, né? Aí nós temos que x' é igual a menos 2, e x duas linhas é igual a 2, menos 2 também. Só vai tocar no menos 2, então só vai ter valores positivos, vai ser 0 no menos 2, e vai ser maior que zero, diferente de 2, e nunca vai ser menor que zero. A mesma coisa acontece com esse exemplo aqui, mas só que o A agora é negativo, né? Nós temos um ponto, delta é 16, nós temos as duas raízes, então ele tem, se delta é 16, ele tem duas raízes, né? Delta maior que zero. Então, substituindo, resolvendo as equações ali, ó, nós temos que raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 4, nós temos mais ou menos meio. Então, é mais meio e menos meio. Então, as duas raízes estão ali. F de x vai ser positivo sempre acima do eixo de x, vai ser igual a zero nas raízes, maior que zero no intervalo. Menos meio menor que x e menor que meio. Então, x vai ser menor que zero no intervalo x maior que meio ou x menor que menos meio. Agora, senhores, tem a explicação aqui.
Eu vou deixar de presente para os senhores bastante exercício aí para os senhores resolverem. Determina o vértice, e tudo isso é que nós estudamos aqui agora. Vocês vão resolver todos esses exercícios, porque são exercícios importantes, são exercícios que caem no Enem, são exercícios que caem nos vestibulares. Complete a tabela e desenha gráfico. Olha aí, tem muitos exercícios bacanas aí para vocês. Exercício envolvendo área que tem equação segundo grau e vários problemas que também envolvem função quadrática. E qualquer dúvida, os senhores deixam nos comentários. São bastante exercícios, olha, são mais de 20 exercícios, parece. Então, são exatamente 20, ok? Espero que os senhores aprendam muito, resolvam o exercício. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou peça o seu professor para ajudar os senhores. Até o próximo vídeo.